Bem-vindo ao TV Terror. Entre em um mundo onde a escuridão reina e o desconhecido espreita em cada sombra. Aqui, o medo é seu guia, enquanto exploramos histórias arrepiantes, contos assombrados e mistérios sinistros. Se você é um amante do terror ou do paranormal, encontrou seu lugar. Prepare-se para ser cativado, aterrorizado e empolgado. Bem-vindo ao TV Terror, onde os pesadelos ganham vida. O preço da alma. Paulo sempre foi um homem azarado. Desde o começo, parecia que uma sombra o seguia, como se o próprio destino tivesse uma vingança pessoal contra ele. Quando criança, ele era o tipo de garoto que, em qualquer jogo, acabava se machucando ou perdendo. Na escola, não importava o quanto tentasse, suas notas nunca eram boas o suficiente e ele sempre estava um passo atrás de todos os outros. Conforme ele foi crescendo, as coisas só pioraram. Os relacionamentos nunca duravam. Suas paixões terminavam em traição ou abandono. Os empregos escorregavam por entre seus dedos como areia. E o dinheiro? O dinheiro parecia evaporar de suas mãos assim que ele o tocava. Com o tempo, Paulo se acostumou ao fracasso. Aos 30 e poucos anos, ele já havia perdido a esperança de mudar de vida. Seus sonhos de sucesso, de construir algo grandioso, estavam mortos, enterrados sob as montanhas de decepções que ele colecionava. Acordar todos os dias era um tormento, e as noites eram ainda piores. Paulo se revirou na cama, sem conseguir dormir, consumido por pensamentos de arrependimento e frustração. Ele invejava os outros, amigos de infância, colegas de trabalho, até mesmo estranhos na rua, que viviam vidas de conforto, sucesso e felicidade. Tudo o que ele queria, tudo o que ele nunca poderia ter. Foi nesse estado de profundo desespero que Paulo começou a ouvir sussurros, pequenos rumores, conversas abafadas em bares e ruas escuras que ele passou a frequentar. O boato era sobre pactos, pessoas que, cansadas de sofrer, faziam acordos com o diabo em troca de riqueza e prosperidade. Parecia uma lenda urbana, mas quanto mais ouvia, mais intrigado ficava. Paulo, que antes teria zombado de tal ideia, agora estava disposto a tentar qualquer coisa. Dias e noites se passaram até que um nome chegou aos seus ouvidos, uma velha bruxa, conhecida por seu profundo conhecimento do ocultismo e dos espíritos. Diziam que ela havia ajudado outras pessoas a contatar forças além do nosso mundo, que conhecia os segredos dos pactos. Sem outra opção, Paulo decidiu procurá-la. A casa dela ficava nos arredores da cidade, escondida na densa floresta, onde as árvores pareciam se debruçar sobre você, como se estivessem observando cada passo. Quando Paulo finalmente chegou à casa, já era noite. A casa era velha e decadente, com tábuas podres e janelas cobertas de fuligem. O ar ao redor da casa era denso, como se o tempo ali passasse mais devagar. E uma sensação de desconforto se instalou em seu peito assim que ele pisou na propriedade. A bruxa o recebeu sem surpresa, como se já soubesse que ele viria. Seus olhos estavam vazios, opacos, como se a vida tivesse abandonado seu corpo há muito tempo. Ela o levou para dentro de sua casa, onde o ar estava ainda mais pesado, cheio do cheiro de ervas queimadas e algo mais, algo que Paulo não conseguia identificar, mas carregava uma sensação de decadência como carne podre. Você veio aqui porque quer fazer um pacto, ela disse, sua voz áspera como o som de uma porta velha rangendo ao abrir. Paulo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não respondeu, mas não precisava. A bruxa já sabia. O diabo pode lhe dar o que você deseja, mas tudo tem um preço. Você terá 7 anos de prosperidade, 7 anos de riqueza, felicidade e poder. Mas no final desse período, ele virá para reivindicar o que é seu por direito, sua alma. O estômago de Paulo revirou. O que ela estava dizendo era real. Ele podia sentir em suas palavras, no peso do ar ao redor deles. Mas o desespero de uma vida de fracassos o empurrou para frente. Ele estava disposto a arriscar. Antes de partir,
Ela lhe deu instruções claras. Ele deveria ir a uma encruzilhada naquela mesma noite e realizar o ritual que ela descreveu. Quando ele chamasse o diabo, ele viria. Paulo mal conseguia respirar ao sair da casa da bruxa, sentindo como se tivesse tropeçado em algo além de sua compreensão. Mas na noite seguinte, o desespero falou mais alto. Ele foi até a encruzilhada. O lugar era desolado, cercado por uma densa floresta onde o silêncio era tão profundo que era ensurdecedor. O vento soprava levemente, mas havia algo estranho nele, como se estivesse vivo, observando. Com a voz trêmula, Paulo seguiu as palavras que a bruxa lhe ensinara. A princípio, nada aconteceu, mas então, uma sutil mudança no ar o fez se virar. O diabo estava lá. Ele não parecia humano, nem totalmente demoníaco. Sua presença era como uma sombra, fluida e indefinida, e seus olhos, aqueles olhos ardiam com uma luz avermelhada, como brasas vivas. A escuridão ao seu redor parecia consumir até a luz das estrelas. Sua voz, quando falava, era como um trovão abafado, vibrando nos ossos de Paulo. "Você me chamou", ele disse, com uma voz que parecia ecoar dentro da cabeça de Paulo. Com o coração acelerado, Paulo fez seu pedido: riqueza, sucesso, felicidade. O diabo sorriu, mas seu sorriso era algo que não pertencia a este mundo, torto e cheio de dentes afiados. "Eu posso te dar tudo isso, mas lembre-se, você terá apenas 7 anos. No final desse tempo, sua alma será minha." E assim foi. O pacto foi selado ali, no meio da noite, na encruzilhada. Quando o diabo desapareceu, Paulo sentiu uma onda de poder percorrendo-o. Sua sorte havia mudado. Nos meses seguintes, a vida de Paulo virou de cabeça para baixo. Tudo o que ele tocava virava ouro. Os negócios prosperavam, o dinheiro fluía e ele finalmente tinha tudo o que sempre quis. Ele viajou o mundo, entregou-se aos prazeres mais luxuosos e proibidos. As pessoas ao seu redor o olhavam com inveja, o admiravam e o temiam. Ele estava no topo do mundo e, por 7 anos, viveu como um rei. Mas conforme o 7º ano se aproximava, algo mudou dentro de Paulo. O medo começou a crescer. Ele podia sentir, em cada canto de sua casa, em cada sombra, que algo estava esperando. Não importava o quanto ele tentasse ignorar, a sensação de que o tempo estava se esgotando era inevitável. No último mês, o terror dominava seus pensamentos. Ele mal dormia. Sempre que fechava os olhos, sonhava com o diabo, com a escuridão que o cercava, com aqueles olhos ardentes esperando por ele. Desesperado, Paulo voltou para a bruxa, implorando por uma solução. Ela olhou para ele com aqueles olhos mortos e disse: "Há um jeito, mas não posso garantir que funcionará." Ela o instruiu a fazer um pote de barro, grande o suficiente para se esconder dentro. No dia em que o diabo viesse, ele deveria se trancar dentro do pote. Talvez o diabo não o encontrasse. Talvez o salvasse. Com o desespero corroendo sua sanidade, Paulo passou o último mês de sua vida moldando o pote, suas mãos tremendo enquanto trabalhava. O medo o consumia mais a cada dia. Ele mal comia, mal dormia. Sua mente estava à beira do colapso. E finalmente, o dia chegou. Paulo entrou no pote e o selou. O tempo parecia se arrastar enquanto ele esperava, cada som amplificado por seu terror. Então, ele ouviu os passos. O diabo estava em sua casa. Sua esposa atendeu a porta, sem saber o que estava acontecendo, e disse ao diabo que Paulo não estava lá. Mas o diabo sabia. Ele entrou no quarto onde a pote de barro estava escondida e se aproximou lentamente. Cada passo parecia ecoar dentro da cabeça de Paulo, que prendeu a respiração, tentando desesperadamente não fazer barulho. 3 batidas, suaves no início, mas cada uma mais alta e pesada. O som reverberou dentro do pote de barro, como o badalar de um sino fúnebre. E então, silêncio, quando sua esposa, aliviada, abriu o pote. Ela soltou um grito horrível. Paulo estava morto. Seu corpo retorcido de horror,
seus olhos arregalados e vazios, com marcas de dedos queimados ao redor de seu pescoço. E essa foi a história de Paulo, um homem que tentou ficar rico fazendo pacto com o diabo. Gostou da história? Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui você vai encontrar mais histórias arrepiantes, lendas sômbrias e muito mais. Ative o sininho para receber as notificações e seja o primeiro a ouvir nossos próximos contos de terror. Sua inscrição ajuda o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo mais do que você ama. Então, clique no botão de inscrever-se e venha fazer parte da nossa comunidade.